Cara, hein, moço? Hoje não, companheiro. Roubei só pra comprar uma cervejinha. Que cervejinha o quê, cara? Me devolve isso aí. Alguém sempre tá pronto pra apertar o botão de censura. Não sei se vocês viram, mas saiu o vídeo do lançamento da campanha de ninguém mais, ninguém menos que Nicolas Ferreira. E a gente queria assistir com vocês pra tecer uns comentários. Bora lá. Olá, meu nome é Nicolas Ferreira e eu sou candidato a deputado federal. Corta. Nicolas, mais sorriso, produção. Entre a senhora, entre a trabalhador, precisa de mais populismo, tá? Parou, isso tá tudo errado. Você acredita nisso? Durante muito tempo disseram que a política era apenas um programa para você assistir. Enquanto eles falavam, você escutava. Só que eles esqueceram de uma coisa. Agora o controle tá nas suas mãos. R$30. Nossa, R$12, acho que não vai dar. Já reparou que tá dando para comprar com R$100 hoje em dia? Como sustenta uma família assim? Bom dia, Fraqueza. Cara, hein, moço? Hoje não, companheiro. Não dá pra aceitar isso. Peraí, filho. Quantos anos você tem? 16 só. Roubei só pra comprar uma cervejinha. Que cervejinha o quê, cara? Me devolve isso aí. Sabe por que continua acontecendo isso aqui? Que a turminha do Paz e Amor ama defender a vítima da sociedade. Ai. Senhor presidente, enquanto o brasileiro trabalha pra pagar a conta, aqui, todo mundo foi eleito pra poder falar em nome do povo. Mas quando a gente tenta fazer isso, alguém sempre tá pronto pra apertar o botão de censura. Antes de qualquer mandato, existe uma história. Eu vim de uma casa simples. Hoje, sou marido, sou pai. Foi dentro de casa que eu aprendi que o poder não é mandar nos outros. É responder pelo que você faz com ele. Quando eu conto a minha história, tem gente contando seu dinheiro. Nicolás, você vai conseguir colocar tudo isso no vídeo? Tá tudo no site. Quem quiser é só conferir meus discursos, meus projetos, emendas, tá tudo lá. Fundo eleitoral? Tá de sacanagem, né? Isso aqui. Imagina o que dava pra fazer com 5 bilhões de reais gastos em saúde, segurança, educação. Pois é, eu acho que agora tá claro qual lado que eu vou lutar. O seu. Tem gente acompanhando cada passo que eu dou, esperando só uma oportunidadezinha pra me tirar daqui. E por isso, dessa vez, não é só sobre ser eleito. Tem coisas maiores em jogo. Porque se tentarem me tirar daqui, eles não estão apagando apenas um deputado. Eles estão tentando calar você também. Meu número, você já sabe. 2222. Vamos juntos mudar o Brasil, para não ter que mudar do Brasil. Este é o Então. vídeo da campanha do Nicolas. Quer falar primeiro, Dan? Primeiro de tudo, de novo, né? Eu tinha falado alguma que eu ia comentar depois. Eu realmente, assim, por mais que eu discorde diametralmente do Nicolas e não compactuo com as ideias dele, com o campo político que ele atua, ficou um vídeo muito bom. É inegável. Eu acho que ficou um vídeo muito bem editado, eu acho que ficou um vídeo... a trilha sonora é muito boa, a edição em si é muito boa, a ideia do vídeo é muito boa, e o Nicolas comunica muito bem. Isso é indiscutível, não é à toa que ele tem os números que ele tem. Eu acho que, assim, tem algumas questões... Tem duas questões centrais ali no vídeo. Uma que é o poder de compra. Todo mundo vem sentindo o poder de compra, vem sentindo diminuir o poder de compra, né? Isso é uma coisa. E detalhe, não que a nossa inflação esteja descontrolada, tá? Ela já esteve muito pior, a nossa inflação hoje ela tá controlada, mas é porque, em média, o brasileiro recebe muito pouco. Então, fazer a compra, chegar no fim do mês e conseguir você fazer a sua compra e sobrar um dinheiro é muito raro. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é sobre imposto, né? Então, tem aquele contador, como se fosse um impostômetro no canto superior do vídeo. É a mesma coisa que tem ali no centro de São Paulo, o impostômetro, que também é uma ideia que o Nicolas do campo, da direita liberal, traz de combater imposto, de pagar menos imposto e tudo mais, e que é óbvio, a gente compactua com isso também.
com a forma como os impostos são distribuídos e são cobrados no Brasil. É lógico, eu não vou ficar aqui só para discordar do Nicolas, ficar falando, não, a gente tem que pagar imposto mesmo. Tem uma série de reformas que precisam ser feitas com relação a tributos, o nosso imposto sobre consumo, que não faz o mínimo sentido pagar imposto sobre consumo, a mudança das alíquotas de imposto de renda, várias coisas têm que ser feitas, e o governo Lula fez algumas dessas coisas, como, por exemplo, isentar quem recebe menos de 5 mil reais do pagamento de imposto de renda. Então, algumas coisas estão sendo feitas, mas tem muitas outras coisas que ainda precisam ser melhoradas, é óbvio. Mas, o que eu acho que esse vídeo deixa muito claro é que o Nicolas, ele é um ótimo comunicador. Isso não torna ele um ótimo político. Isso não torna ele um bom político, necessariamente. Mas ele é um ótimo comunicador. Um excelente comunicador. Ele se comunica de forma clara, ele se comunica de forma direta, ele consegue mapear as coisas que vão fazer sentido para as pessoas e coisas que são reais. Ele não bateu em nenhum espantalho aí. Não. Em nenhuma pauta moral, em nenhuma. Em banheiro trans, em aborto. Acho que a única ali nada que seja da moral. censura. Não. Se a gente for levar isso pro que efetivamente o Nicolas faz no parlamento, isso não tem nenhum tipo de embasamento. Então a gente teria que pegar e ver, por exemplo, como é que foi o voto do Nicolas para isenção de imposto na cesta básica, que, salvo engano, ele foi contra. Então, o discurso dele, que é muito bom, como comunicador, não é refletido nas práticas políticas dele, na atuação política dele. A postura dele, por exemplo, pelo fim da 6x1, que impacta diretamente na vida do povo trabalhador, várias posturas dele vão contra aquilo que ele propaga como comunicador. Então eu acho que, além das discordâncias políticas que eu tenho do Nicolas, eu acho que é uma grande observação. Eu reconheço que ele é um grande comunicador, um excelente comunicador, mas isso não significa que ele é um bom político. Ele é mais um político que serve como base do bolsonarismo dentro do parlamento. Esse é o papel dele dentro do parlamento. Não é pautar reformas, não é pautar projetos de lei que impactem de verdade a vida da população. Isso ele faz nos vídeos dele. Mas dentro do parlamento ele serve como não é nem um arcabouço, mas é como se fosse um alicerce do bolsonarismo dentro do Congresso, dentro ali da Câmara dos Deputados, tá ligado? Sim, perfeito, mano. Eu não vou nem estender muito a minha fala, porque você falou muito do que eu queria falar também. Mas é isso, eu assisti esse vídeo e eu falei, pô, beleza, o discurso foi perfeito e, assim, de dar aula em muito esquerdista, assim, tá? Nos assuntos ali que ele escolheu, em como abordar, tá ligado? Assim, falando só brevemente da peça do Nicolas, como a gente vem falando aqui, vem brincando, a peça audiovisual, mano, tá impecável, assim. Eu, como um profissional da área do audiovisual, eu fiquei em choque, assim, falei, caralho, eu acho que é o melhor vídeo de um político que eu já vi, assim, de todos os tempos, se pá, tá ligado? Porque são 3 minutos e, assim, em 3 minutos ele conseguiu falar muita coisa e, assim, usaram muito bem aquele recurso ali também de... mas vai dar pra falar sobre tudo isso, Nicolas? Tem meu site, se quer ver minhas propostas, não sei o que, vai lá. Eu fui depois, né? Só que muita gente não vai. Pra entender justamente isso. Qual que é a atuação política dele em cima daquilo que ele tava falando no vídeo. E na realidade, assim, com relação às emendas, porque assim, tem as emendas, tem os projetos de lei, né? Sobre as emendas, ele tinha lá uma parte do site dele falando separadinho, assim, de cada região do estado de Minas Gerais, como que ele destinou emenda para cada um, né? Basicamente foi para alguns hospitais, assim, mas não teve, foi focado mais em hospitais, tá ligado? Tipo, em verba teve um que foi pra estrada e tal, para fazer uma estrada, mas a maioria era verba ali mandada para hospitais, financiamento de hospitais. Só que assim, ele falou... Eu queria até trazer aqui, enquanto a gente vai trocando uma ideia, de volta o vídeo, né? Pra gente ir meio que falando um pouco de cada ponto, né? Mutado assim. Mas assim, isso aqui, sobre usar o trabalhador e tal, tudo mais, acho que ficou bem maneiro isso aqui, pra ser sincero. É aquilo, né? Ele quer se posicionar como um político que não é um político tradicional, que não faz populismo. Mas o que ele mais faz na rede social dele é populismo, né? Se a gente parar pra pensar. O que ele mais faz é alarmismo e populismo. Mas aqui ele quer se posicionar como um político que é diferente
praticamente é mais do Lula, né? Ele quis, acho que, atacar mais diretamente, assim, a maneira como o Lula é ligado a essa figura de uma figura populista, né? E só uma coisa, Rê, antes de você soltar o vídeo, só para deixar a informação correta aqui. Teve, eu procurei a informação aqui, teve um projeto de lei em 2024, que era de regulamentação da reforma tributária, e que estava propondo zerar, né, a alíquota de imposto sobre os produtos da cesta básica. Este texto, ele foi contra. Dentro do projeto de lei, o pessoal vai fazendo algumas emendas, vai colocando alguns outros textos, e entre uma dessas emendas, tinha uma para isentar apenas o imposto em cima de proteína animal. Então, em cima da carne de frango, carne de boi e carne de porco. Que aí vai de encontro com o agronegócio, né? Que é uma Exatamente. bancada que apoia ele. Exatamente. Este, especificamente, ele votou a favor, tá? Este, especificamente, ele votou a favor. E assim, o assunto imposto é um dos assuntos mais fortes, assim, do vídeo, eu acho, né? E assim, não é pra menos, porque realmente é uma parada que a galera sente muito. Tipo, Exato. As pessoas... É uma parada que pega muito na galera quando fala sobre imposto. E pra mim, na minha visão, é uma das únicas pautas que eles conseguem, assim, da direita, que eles conseguem atingir todo mundo, tá ligado? Tipo, todo mundo tá cansado de pagar imposto, saca? Todo mundo acha que paga muito imposto. Só que quando ele fala sobre Esse frame tá muito bom, desculpa, mano. Bom, né? Esse frame dele. Não, quando ele fala sobre reduzir impostos, ele tá falando em reduzir impostos pra quem, tá ligado? Ele pode trazer o discurso de reduzir impostos pra você se conectar, você trabalhador, você pessoa de classe média, que são quem mais paga imposto no país proporcionalmente é classe baixa, classe trabalhadora e classe média. Mas aí quando você vai na atuação política, ele trabalha pra baixar os impostos de quem? De grandes empresários ou dessa galera? Acho que é muito sobre isso, tá ligado? Que a gente tem que prestar atenção, entender como que funciona a atuação política dele. A semiótica tá perfeita, mano. A gente pode ficar muito incomodado, achar cringe, cara. Mas assim, a parada da picanha, a parada do Caixa ser o maluco parecido com o Lula. Pô, mano, isso tá muito bom. Mas é isso. A peça audiovisual serve pra te emocionar, pra te conectar. E nisso não tem o que criticar. Mas o que a gente precisa prestar atenção é o que ele tá trazendo como só um discurso e como que funciona a prática política. Não é que a gente tá só pegando no pé do Nicolas. Cara, ele é o deputado mais votado da história do Brasil, tá ligado? Sim, exato, ele tem uma exatamente. força política muito grande. Então, assim, ele pode fazer muito por você, cidadão, cidadã. Não só de Minas Gerais, mas do Brasil inteiro. Então, assim, o nível de cobrança com relação aos projetos, com relação à atuação política dele, a atuação parlamentar dele, tem que ser a maior cobrança do Brasil. E tem um negócio, Rê, antes de você soltar, que eu acho que é muito importante de falar também nesse sentido, que é assim, é indiscutível que depois dos 2 primeiros governos Lula, principalmente no segundo governo Lula, que começou ali em 2006, o poder de compra do brasileiro melhorou muito e subiu muito. E muitas pessoas começaram a ter acesso a coisas que antes as pessoas não tinham. Tanto em bens de consumo, quanto em você poder comprar mais coisas no supermercado, quanto em você poder viajar, quanto você poder financiar um carro, uma casa. Isso realmente mudou de patamar no Brasil. O consumo mudou de patamar no Brasil. Isso é uma das grandes, um dos grandes legados do governo Lula ali na época, só que é também um erro histórico, é também uma falha histórica, porque a partir do momento que ele se preocupou em formar uma classe de consumidores, o governo, né, deixou de pautar e de criar uma classe de pessoas que se entendiam como cidadãs. Como agentes políticos, né? Como agentes políticos, entendeu? Então, assim, embora muitas pessoas tenham se formado, embora muitas pessoas tenham se ingressado na faculdade, mas eu acho que, assim, essas pessoas não eram convocadas ao debate político e público no sentido de se politizar. E, assim, outra coisa central do vídeo é a fala dele contra a censura. Em que ditadura, mesmo as mais debaixo dos panos, em que ditadura que você pode mencionar diretamente e fazer menções não só semióticas, mas diretas ao Alexandre de Moraes, porque tem uma hora do vídeo que aparece Moraes ali, Sim, eu vou botar de que ele tá te censurando, de que ele tá te perseguindo. Aqui, ó. Em qual ditadura na história ou no mundo atual que isso pode acontecer e ele não ser perseguido, ele não ser condenado, qualquer coisa do tipo? O que ele teve que se retratar, ou que ele foi perseguido, se realmente foi em momentos em que ele mentiu, em que ele atentou contra a verdade, olha só que específico. Mas assim, de resto, mano, ele postou esse vídeo tá rodando o Brasil inteiro, e ele faz uma menção clara ao Alexandre de Moraes, e ele não sofreu nenhuma retaliação, nem por parte do TSE, nem por parte do STF, e não vai sofrer. Então, assim, primeiro ponto é esse. E segundo ponto é, ele não traz, e isso eu acho que é sintomático, ele não traz nenhum tipo de contraproposta.
ao que está acontecendo. Ou ele não fala que ele criou um projeto de lei, que ele tem uma ideia de fazer A, B ou C, de que... Não, ele está falando que o Lula prometeu picanha, não entregou, que o brasileiro paga muito imposto. Ele está constatando alguns problemas, jogando na cara das pessoas. Por isso que eu falo que ele está cumprindo um ótimo papel como comunicador, porque ele não está apresentando possibilidade de solução para absolutamente nada. Ele está mostrando problemas que existem, que a gente já conhece, mas ele, como político, como deputado federal mais votado da história do Brasil até agora, no vídeo principal da campanha dele não trouxe nada de diferente, nada de nenhuma proposta, nem nada do tipo. Então eu acho que assim, é como se fosse um efeito borboleta a partir do que aconteceu no segundo governo Lula. As pessoas sendo formadas como consumidoras e não como cidadãs agentes políticos, ao verem isso, se sentem representadas pelo Nicolas, tá ligado? E não se sentem convidadas a refletir o porquê dessa situação, ou o que o Nicolas vai fazer de diferente, ou o que ele tá querendo dizer de verdade. Não, as pessoas se sentem representadas, porque o Nicolas, como um bom comunicador, se conecta com essas pessoas, mas o resultado disso é um cara se eleger de novo pra Câmara dos Deputados, que eu não tenho dúvida que vai acontecer. Então, assim, é louco refletir sobre isso. É um vídeo de 3 minutos, onde ele aponta vários problemas, mas não traz nenhum tipo de solução. Por que eles insistem tanto nessa pauta da censura, né? Porque, assim, é uma parada que causa medo nas pessoas. Acho que vai diretamente, assim, no medo das pessoas delas não poderem falar o que elas querem e tudo mais. Mas qual que é a vantagem que ele tira por trás disso? É isso, porque a galera da extrema-direita, eles vivem de mentira e de distorção da verdade. E eles só conseguem fazer isso porque as redes sociais permitem que eles fazem isso sem eles sofrerem qualquer consequência. Ou se sofrem alguma consequência, é uma consequência que já está calculada, né? Quando eles estão planejando agir dessa maneira, porque assim, beleza, eles que é muito menor do que o impacto da informação tem em si, né? O Pablo Marçal fez isso, ele é mestre em fazer isso, mas os políticos de extrema-direita, no geral, eles calculam, tipo, vou fazer isso, talvez até dê merda, mas quando der merda, já vai ter valido a pena, porque aquilo, pra você desmentir uma parada é muito mais difícil do que você afirmar algo sem ter provas. Exato. Então, assim, eu acho que essa é uma das pautas mais importantes, assim, e mais difíceis que a esquerda tem que levantar e batalhar por, né, depois da 6x1, que é essa parada da regulamentação das redes sociais, tá ligado? Porque enquanto for essa baderna, a gente vai estar jogando um jogo que é muito injusto. Assim, a gente vai estar jogando um jogo que é muito injusto de qualquer forma se a gente estiver lutando contra o sistema, né? Lutando verdadeiramente contra o sistema. O sistema é o sistema capitalista, né? Não é o sistema do STF ou o sistema do Lula. O sistema é o sistema capitalista. Então, para você ser antissistema, você tem que ser contra o capitalismo. Então, sempre vai ser injusto lutar contra o capitalismo, mas com as redes sociais do jeito que estão, é impossível a gente fazer alguma coisa de relevante. Impossível não, né? Mas é muito mais difícil. Tem uma parte que eu acho muito curiosa, que é ele querendo se humanizar, né? Assim, eu sou igual a você. Eu vim de uma família humilde, eu sou trabalhador, de uma família trabalhadora, que não sei o quê. Dinheiro, sai fora. Eu sou um homem honesto, tira isso daqui. O que é muito engraçado, né, mano? Porque, assim, ele faz parte do PL. O partido do Nicolas é o partido que tem o maior fundo eleitoral, né? Dá pra ter o fundão eleitoral do PL para essa eleição chegou à cifra de... Peraí que eu preciso só ativar o Mega Brain. Eu queria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Cop Chief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais. Em 2022, o PL teve 288 milhões de reais do fundão eleitoral. Em 2026, agora, saltou para 881,7 milhões de reais. Aumentou em 205,6%. O Nicolas, ele tem bastante dinheiro para investir nesse vídeo e para fazer a campanha dele. Não é como se ele fosse uma pessoa qualquer. E também queria trazer um outro dado, que é a evolução patrimonial do Nicolas Ferreira. Em 2022, a primeira eleição que ele disputou para deputado federal, ele declarou que tinha 36.820 reais de patrimônio. 6 itens, todos saldos bancários, poupança ou aplicações financeiras. O maior item isolado era 15.600 numa aplicação de renda fixa. Vale lembrar, em 2020, quando ele elegeu vereador, ele não declarou nenhum bem. Já em 2026, ele declarou ter 3.898.400
456,67, com 34 itens. A composição do patrimônio dele agora é um imóvel financiado de 2,23 milhões de reais, fundos em renda fixa 597 mil reais, contas de investimento 355, outras aplicações de renda fixa, títulos públicos, fundos de ações e outros itens menores. Então, assim, o discurso, como a gente fala, é muito bonito, mas quando a gente vai atrás dos fatos, do enriquecimento através da política, de como é a atuação parlamentar dele, essas coisas vão deixando de ser tão bonitinhas assim quanto o vídeo que ele fez, né, Dan? Exato, mano. Enquanto você tava falando aqui, ativando o Mega Brain, eu tava procurando aqui sobre. Porque assim, tem aquilo que a gente falou umas lives atrás que a galera às vezes esquece de prestar atenção, que passa despercebido que são os valores das emendas PIX. Tá ligado? Pra galera que não tá familiarizada, é um dinheiro que é destinado, é um dinheiro público captado mediante imposto, que é destinado aos parlamentares, tanto do Senado quanto do Congresso, quanto da Câmara dos Deputados, para que esses parlamentares possam destinar para os estados e cidades de origem deles. Em tese, originalmente, para você patrocinar obra, melhoria na saúde, na educação e tudo mais, mas assim, você destina o dinheiro sai direto da conta do parlamentar para a conta da cidade, então, ou para a conta do governo do estado, né? E aí eu tava dando uma olhada aqui nos registros que o Nicolas Ferreira tem desse dinheiro, e tem uma reportagem do Intercept de 2014 dizendo que ele destinou cerca de 8 milhões de reais para a prefeitura de Nova Serrana, que é uma cidade pequena aqui em Minas Gerais, de pequena para média, né? Tem 100 mil habitantes, mas que recebeu quase 8 milhões e meio de reais de emendas PIX pro Nicolas, falando que era para saúde, para repavimentação e tudo mais, mas com um detalhe. Na época, 2024, um dos candidatos a prefeitura da cidade era o tio dele. E aí ele apareceu junto do tio dele, uma série de vídeos divulgando, a gente vai pavimentar aqui a rua, nós vamos fazer tal coisa e tudo mais. E assim, é aquilo que a gente estava falando no outro vídeo, não é prerrogativa do deputado federal fazer, repavimentar a estrada, mandar dinheiro para a prefeitura de cidade. A prerrogativa dele como deputado federal é exercer um trabalho legislativo na Câmara dos Deputados em Brasília, em contato com o Senado, em contato com o Executivo, né, com o governo federal, para você poder estruturar leis, projetos de lei, emenda, PEC, o que quer que seja, para o país, em benefício da população do teu estado, mas em benefício do país no geral, da população do país no geral, representando principalmente as pessoas que o colocaram ali, né? Então, assim, ele fala de verba pública e tudo mais e destinou 8 milhões e meio de reais para a prefeitura da cidade onde o tio dele estava disputando o cargo a prefeito, não ganhou, tá? Quem ganhou foi o prefeito do Avante. Então, assim, é o que a gente fala do discurso que se alinha à prática ou não. É muito fácil falar de verba pública, é muito fácil falar contra fundo eleitoral, porque talvez um cara como o Nicolas nem precise de dinheiro de fundo eleitoral, mas ao passar dos anos, sem época de campanha, esse dinheiro tá aí correndo, é cerca de 37 milhões de reais que são destinados para cada deputado por ano, o valor para os senadores é até maior, e aí desse dinheiro emendas PIX, ó, silêncio, orçamento secreto na época do bolsonarismo, ó, silêncio absoluto. Mas, fundão eleitoral, óbvio que ele vai se colocar contra, né? Então, é isso. É isso. Por esse corte é só. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar o comentário. Deixa o comentário, pode ser? Aqui pros... Comunista do diabo! Lives todas segundas e quintas, 7h30 e cortes sempre que dá aí, quase todo dia. Valeu, né?